Bom dia, povo de Deus, tudo bem? Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Espero que nesse domingo a gente possa ter uma aula abençoada, uma aula aí repleta de bênçãos na presença do nosso Deus. Por isso, convido você a fechar seus olhos, vamos estar orando ao nosso Deus, agradecendo. Mas antes de qualquer coisa, peço para você, não pule o vídeo, mas pelo contrário, que você possa assistir, que possa ser fonte de bênção na sua vida, porque eu tenho certeza que nessa aula terão palavras de vida eterna que farão toda a diferença na sua vida. Por isso, não pule esse vídeo, mas dedique-se ao Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai transformar a tua vida. Por isso, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, Santo Deus, Eterno Pai. A Ti, Deus, te agradecemos, pois Tu és o Deus, ó Pai, sobre todas as coisas. Te agradecemos por esse dia lindo, esse dia, Pai, tão bonito que o Senhor Deus nos presenteia. E, Pai, te agradecemos pelo dom da vida que o Senhor Deus nos dá, por podermos chegarmos até aqui, de estarmos aqui, Senhor Deus, para assistir essa aula, para ouvir da Tua palavra. Eu, Pai, desde já agradeço a cada um aqui presente, a cada um que assiste esse vídeo, e eu oro, Pai, para que seja a bênção, Deus, essa aula na vida de cada um deles. E eu tenho, Pai, certeza de que ao Senhor Deus ser ministrado pelo Teu Espírito Santo através dessa lição, Pai, ficará gravado em nosso coração. E em nome de Jesus, nós iremos, ó Deus, além da onde já conseguimos chegar, porque a Tua palavra é transformadora e renovadora para nós. Por isso, Deus, te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Amém. Bom, povo de Deus, hoje a gente vai falar sobre a lição que tem como título Santificação. Bom, então vamos lá, lição de número 10, Santificação, tá? Da nossa revista aí, Querigma, a bênção de ser uma bênção, tá? Lição de número 10 dessa revista, você que tem aí, pode estar participando com a gente, mas você aí que não tem, tá? Você pode estar indo aí na nossa igreja e você procurando aí a Obreira Ana ou então a Jussara, tá? Que elas vão estar com os exemplares dessa revista, tá? Para poder estar aí passando para você, tá? Não fique de fora, participe, isso é fonte de bênção para você, E é sempre bom, por mais que diga, já tá acabando, não vou ter, mas irmãos, você não sabe o quão bom você ter uma revistinha, que às vezes você pega uma revistinha antiga, e você ali começa a ler, você começa a ser ministrado, lembrar de coisas que você já nem lembra mais, E ver assuntos, renovar assuntos na sua mente, que isso são esclarecedor. Eu tenho um monte de revistinha, um monte de livro aqui, que às vezes quando eu pego o que eu vejo, ou então quando eu lembro de algo, eu estou com dúvida, aí eu lembro, eu já estudei isso na IBD, aí eu vou lá na revistinha, e começo a relembrar tudo aquilo que eu precisava. E isso é bênção para você, sempre você ter fonte de conhecimento, fonte de ministração na sua vida, é bênção. Por isso valorize. Deus diz crescer na graça e no conhecimento. Então, que possamos fazer os dois. Não só crescer na graça de Deus, mas também no conhecimento. Tá? No conhecimento, não digo só humano, mas o conhecimento da palavra de Deus. Porque quanto mais conhecemos a palavra de Deus, na verdade estamos conhecendo mais o nosso Deus. Então prossigamos, caminhamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. Bem, vamos lá. Introdução. Mas antes de lermos a introdução, vamos ler o texto básico que se encontra em João 17, que diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Introdução. Para entendermos o que significa e qual o processo de santificação, necessitamos entender o significado de santidade. A palavra original hebraica Kodesh, ou alguns chamam de Kadosh, transmite a ideia de separação, exclusividade ou santificação para Deus que é santo. O estado de ser separado para Deus, e para o serviço de Deus. Portanto, significa estado ou caráter de ser santo. Outros termos dão o mesmo sentido, que é o agios, santo, ou agiasmos, santidade ou santificação, ou então que a gente vê agnos, no grego. Ambos os termos denotam separação para Deus. São também usadas para se referir à santidade como qualidade de Deus e à pureza ou perfeição na conduta pessoal.
Tópico 2. Santidade de Deus. Apocalipse 15:4 diz: quem te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. A santidade é a excelência propriamente dita da natureza divina. Ele é glorificado em santidade. Êxodo 15:11 diz: quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas? A santidade de Deus se manifesta em suas obras, pois justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras, como diz em Salmos 145:17. A santidade de Deus se manifesta na sua lei, e isso nós vemos em Romanos 7:12, que diz: de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Em Oséias 14:9 diz: porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles. Em Salmos 19, versos 8 e 9 diz: os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Bom, antes da gente falar na questão de santidade, nós precisamos entender sobre da onde vem a santidade, né? A santidade, ela vem de Deus, pois nós, tudo que existe, né, vem do próprio Deus. Então, nós também viemos do Deus vivo. E nisso, irmão, nós percebemos o seguinte, de que todos nós viemos dele. E nós, como filhos do Senhor, né, temos em nós, né, a santidade de sermos como nosso Pai é. Que Deus, ele é santo, né? Apesar de sabermos como no Éden, e isso foi quebrado, isso foi rompido, né? Isso foi deixado, ou seja, quando o pecado começou a habitar no corpo humano, né? E ali começa a operar a morte, né? Que a gente chama do pecado original. Então dali foi rompido, né, essa comunhão, essa santidade que existia entre homem e Deus. E hoje, né, nós, através do sacrifício de Jesus, podemos, né, ser santificados, voltarmos a ter essas qualidades. Mas a gente vai tratar isso mais para frente. Mas vamos falar sobre Deus, que é santo. Ou seja, a santidade, a santificação, ela vem de Deus. Quando nós falamos de ser santo, santidade, de ser puro, pureza. Então, o sentido de pureza, de santidade, de divino, isso é intrinsecamente, estritamente ligado a Deus. Eu não posso falar de santidade sem falar de Deus. Eu não tenho como falar que alguém é santo sem dizer que essa pessoa, ela está próxima de Deus. É impossível dizer que aquela pessoa, ela é santa ou é santificada se ela não tem um relacionamento com Deus. Sabe, a santificação, ela vem do Senhor. Ou seja, então Deus, ele é um ser santo, porque nele não habita o pecado, nele não habita a maldade. Tudo que Deus faz é bom. Deus, ele é justo, Deus, ele é fiel, ele é limpo em todos os seus caminhos. Ou seja, todos os atributos, todas as características que convergem para alguém ser santo estão em Deus. Então, Deus, ele é a própria santidade. Então, se eu vou dizer a alguém, alguém é santo, fulano é santo, é porque esse alguém é semelhante a Deus, é parecido com Deus. Ele exala Deus por onde ele passa. Então, a fonte da santidade, a fonte da pureza é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. Então, a santidade, ela vem de Deus, e Deus, ele é santo, e importa de que todos aqueles que o adoram, adorem o Espírito em verdade e sejam santos como ele é santo, porque é impossível, né, o pecado estar na presença de Deus, porque Deus, ele é santo, né? Então Deus, ele abomina o pecado, mas ele não abomina o pecador, pelo contrário, ele nos ama e deseja que estejamos cada vez mais perto dele. Mas é necessário de que nós venhamos deixar os nossos pecados, sermos lavados dele, para que possamos estar na presença daquele que é santo, né? E essa é a característica principal do nosso Deus, ser santo. Bom, aqui vamos passar ao próximo tópico, que diz o processo chamado santificação. Vamos, diz assim, o sangue de Cristo significa o valor da sua vida humana perfeita.
e isto é o que lava a culpa de pecado da pessoa que crê nele. O seu sangue nos torna justos diante de Deus, de modo que o procedimento para com os que hão de tornar co-herdeiros de Cristo, primeiro é que são atraídos por Deus a Jesus Cristo, pela fé na palavra de reconciliação, aceitos por Deus, são lavados e santificados, declarados justos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Portanto, aquele que santifica com os que estão sendo santificados provém todos de um só, e por esta causa ele não se envergonha de chamá-los de irmão. Hebreus 2:11. O processo de santificação não é meramente unilateral. A santificação tem de ser mantida, e é nisto que o crente tem parte. Cristo estabeleceu um modelo para os santificados, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu, vos façais vós também. João 13:15. Bom, sobre o processo de santificação, né? Vamos falar um pouquinho aí, né? Para quem lembra, para quem passou aí pela Sandrinha, né? Ou por mim aí no discipulado, por mim já vai ter muito tempo, quem passou aí no discipulado. Mas quem passou aí por Sandrinha, eu acredito que já tem menos tempo, vai estar com esse assunto mais fresco aí na cabeça, né? Que no discipulado a gente trabalha muito sobre esses assuntos, né? Falamos sobre a santificação, né? E a santificação é um processo, que é quando nós aceitamos Jesus, né? Nós primeiros confessamos nosso pecado, e ali nós somos o quê? Nós somos perdoados. E nisso que nós somos perdoados, né, pelo Senhor Jesus, nós recebemos o quê? O seu sangue, ou seja, é a justificação, né, desse pecado. Vamos colocar o seguinte, para a gente entender melhor, como se fosse num tribunal, né? Ali eu sou acusado, né, de morte pelo pecado, né? E a sentença é que tem que morrer. Mas, diante dessa sentença, né, eu ali converso com Jesus e eu mostro o meu arrependimento. O meu arrependimento daquilo, arrependimento genuíno daquilo que eu fiz. E mediante ao meu arrependimento, Jesus, ele me perdoa. Jesus, ele me perdoa. E nisso que ele me perdoa, né, ele me justifica com o seu sangue. Como que se dará isso? Um exemplo. Ali o juiz, ele vai dizer, né, Jonathan, você ouviu isso e você é digno de morte. Sua sentença é a morte. E Jesus, ele levanta e ele aparece ali. Não, senhor juiz. Mas na verdade, eu justifico o Jonathan pelo que ele fez. Aí ele vai, como assim você o justifica? Porque eu morri no lugar dele. Eu dou o meu sangue no lugar dele. Em vez dele morrer, eu vou morrer no lugar dele. E como Jesus, ele já fez isso na cruz, o sacrifício de Jesus, ele é universal e transcendente. Ou seja, então todas as vezes, por mais que venhamos pecar no futuro, o sacrifício que Jesus fez lá atrás, não existe outro sacrifício maior que possa superar. Porque é o sangue do próprio Deus derramado no meio de nós. E não existe sangue nessa terra que seja mais precioso do que o sangue de Jesus. Então Jesus, ele diz, olha, o crédito que eu tenho, eu dou para Jonathan. A partir disso, ele é justificado. Eu pago a dívida dele. Ou seja, Jesus, ele tem um crédito enorme. Ele tem um crédito eterno pelo seu sacrifício. Então, todas as dívidas que são colocadas na conta de Jesus, Jesus, ele tem crédito para pagar. Então, o que acontece nisso é uma justificação. Porque quem justifica é Jesus, pelo que ele fez. Ou seja, é como se eu viesse a pagar a dívida de alguém. Então, isso é justificação. Jesus está pagando a nossa dívida. Eu me arrependi, eu recebo o perdão do Senhor, eu sou perdoado e eu sou ali justificado pelo Senhor. E quando eu sou justificado pelo Senhor, o que acontece? O poder do pecado não tem mais ação sobre a minha vida, porque eu fui justificado. E nisso que o pecado não tem mais poder sobre a minha vida, eu começo o quê?
a santificação. Ou seja, se o pecado não tem mais efeito sobre a minha vida, ou seja, a morte já não opera mais em mim, mas a vida de Jesus opera em mim. E a partir desse momento, da vida de Jesus operando em mim, né, eu posso, pelo seu Espírito Santo, eu posso, pela sua palavra, me santificar, continuar nesse caminho, porque não só recebi e pronto, acabou. Não, eu agora preciso o quê? Continuar aquilo que eu recebi do Senhor, que é o quê? É uma caminhada de liberdade. Ou seja, eu estava sendo acusado, fui livre, mas para eu não voltar àquele tribunal, eu preciso o quê? Andar na lei. Mas é na lei de quem? Na lei de Cristo, na lei do Senhor. Porque se eu fujo da lei, eu volto para aquele tribunal, eu volto a ser acusado do pecado. E não preciso andar na lei de Cristo. E como que eu ando na lei de Cristo? Conhecendo a palavra, seguindo de fato os mandamentos, amando Ele, como já nós vemos, que amar ao Senhor sobre todas as coisas. Sabe, se nós seguirmos a palavra, nós estaremos fazendo o quê? Cumprindo os mandamentos e andando em santidade. Ou seja, então quando eu conheço a palavra, eu entendo, sabe, de coisas que eu não preciso fazer, de coisas que eu não devo fazer, de pensamentos que eu não devo ter, de atitudes que eu não devo ter e também de coisas que eu preciso fazer, de coisas que isso é bom para mim. Um exemplo, às vezes a gente acha de que ser santo é só se separar, fazer jejum, ficar orando o tempo todo, né? Não ver isso, não ver aquilo, né? Antigamente as pessoas tinham um estereótipo muito grande de santidade, não tinha televisão em casa, não usava determinado tipo de roupa, porque achava que isso ia ferir a santidade delas. Mas quando na verdade a santidade tem que estar no nosso coração, sabe? Porque santificar ao Senhor é dedicar uma vida de louvor a Ele. E eu não dedico uma vida de louvor a Ele só me restringindo de coisas, mas é colocando minha vida a serviço do reino de Deus. Ou seja, sabe, quando eu vou ali visitar alguém, que eu estou ali, sabe, falando a palavra de Deus, que eu estou ali, até mesmo como um amigo, eu estou ali ouvindo, ou até mesmo vou para orar por um amigo naquela casa, irmãos, eu ali estou sendo santificado pelo Senhor, sabe, eu estou colocando minha vida à disposição do Senhor, sabe, eu estou ali cumprindo o mandamento de visitar, sabe, além também de irmos em outros lugares, sabe, visitar órfãos, visitar doentes, sabe, visitar idosos que estão ali em casas de repouso, sabe, também de nós ajudarmos os pobres, e irmãos, isso é renovador para nós. Isso faz parte de quem recebeu o amor de Deus. Sabe, porque quando eu passo na rua e eu sou avarento, eu não quero dar o dinheiro porque é meu dinheiro, isso é avareza, irmãos. Sabe, mas quando a gente tem na cabeça, a gente tem no coração o desejo de ser abençoador, como Jesus nos abençoa, irmão, nós começamos a agir diferente. Eu não estou dizendo que você tem que ser bobo, dar dinheiro para todo mundo e ficar sem nada. Não, pelo contrário, você tem que ter... Pelo contrário, você tem que ter prudência no seu dinheiro, de como você vai dar, mas é você ter o coração abençoador, de você ver aquela pessoa que precisa e você ali com o seu coração, dentro da sua possibilidade, você abençoar aquela pessoa, ser agente de bênção. Isso, irmão, traz santificação, traz vida para você, porque isso são atitudes de quem tem Jesus, de quem é salvo, de quem é santo. Então, quando praticamos isso, nós estamos colocando a nossa vida em santidade, sabe? Porque estamos cumprindo, estamos servindo ao Senhor. Então, não é simplesmente só elementos de culto. Orar é importantíssimo, é fundamental. Jejum, a mesma coisa, mas não adianta nada eu só orar, eu só jejuar, eu só estar no culto, se isso não reflete fora das quatro paredes. Se eu, quando estou na rua, eu não exalo o cheiro de Cristo, se eu não ajudo as pessoas, se eu não cumpro os mandamentos como Jesus fazia, porque Jesus ele orava, Jesus ele jejuava, ele fazia todas as características, mas Jesus ele não parava. Jesus ele não estava só numa casa, mas ele estava andando, ele visitava a cidade, ele orava pelos enfermos, a vida dele estava inteiramente à disposição da vontade do Pai, sabe? E assim precisamos ter a nossa vida também. Termos a nossa vida à disposição da vontade de Deus, de sermos instrumentos com utilidade para o reino de Deus.
Ou seja, não desvalorize aquilo que Deus te deu. Sabe, Jesus te justificou e somos santificados. Por isso, santifique-se no Senhor. E sabe o que eu acho engraçado? Sabe, eu vou dizer assim para vocês, que quando a gente faz esse tipo de situação, a gente se sente renovado, né? Eu participando ali de alguns evangelismos, né, da nossa igreja, sabe, a gente encontra alguém na rua que está ali preso, né, que está ali precisando de ajuda, seja uma oração, às vezes um abraço, né, e ali naquele evangelismo a gente abraçar, a gente orar, e a gente volta, sabe, poxa, aqui do lado a gente vendo no Salgueiro tantas e tantas coisas que a gente nem sabia que existia ou que estava desse jeito, né? E ali a gente volta com renovo, sabe? Quando a pessoa te abraça e fala, poxa, muito obrigado, você é um anjo que Deus enviou, fala tantas coisas, e isso traz renovo ao nosso coração. Bom, prosseguindo, a santidade do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista prático, o processo de santificação, a gente deve seguir os princípios práticos em nossas vidas, né? Ou seja, o ponto de partida é onde estão. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante, prossigo para o alvo. Filipenses 3,13. Quem começa, aperfeiçoa, ou seja, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1,6, e o alvo perfeito, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, Efésios 4,13. Ou seja, com esses textos que nós vemos na palavra, precisamos o que? Confiar, deixar todos os pecados para trás, as velhas práticas para trás, prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo, sem olhar para trás, crendo no Senhor e acreditando de que por mais que nos sintamos às vezes imperfeitos ou incapazes, aquele que começou a boa obra, ele há de completar na nossa vida. Bom, algumas virtudes e atitudes a serem cultivadas nesse processo aí de santificação. Vamos lá. Primeiro, humildade. Filipenses 2,3. Assumir uma postura de servo, regado pelo conhecimento de Deus, pelo exemplo de Jesus e pela ação do Espírito Santo. Diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, seja humilde, meu irmão. Segundo, perdão. Colossenses 3,12. Tomar a decisão de agir pautado na sabedoria do alto, que é cheia de misericórdia, que diz, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Oração incessante e autêntica. 1 Tessalonicenses 5,17. Manter uma relação interpessoal dinâmica e permanente com seu Criador, portanto orai sem cessar. E quando entrares no teu quarto, em secreto, fecha a porta e ora ao teu Pai. Segundo, intimidade com a palavra. Ler a Bíblia diariamente, resgatando os princípios de Deus para as nossas vidas. Aí a Bíblia vai falar lá em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Precisamos ter paz. Adotar o princípio da paz em todos os procedimentos. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Amor. Expressar compaixão e amor a todos, fruto da ação do Espírito em nosso interior. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. João 13,34. Ou seja, então, recapitulando, as virtudes e atitudes que precisamos ter é a humildade, o perdão, a oração incessante, a intimidade com a palavra, a paz e o amor. Fazendo tudo isso, irmão, nós estaremos sendo bênçãos, estaremos nesse processo de santificação continuamente, né? E não vamos mais errar. Não estou dizendo que a gente vai estar isento de errar, isento de pecar, jamais, né? Mas fazendo isso, irmão, nós iremos pecar menos, iremos errar menos, iremos, pelo contrário, estarmos a cada
iremos sim a cada dia estar mais próximos de Deus, mais perto de Deus, né? E sendo aquilo que Ele nos chama para ser, filho amado, servo do Senhor, de ser esse ministro, essa serva, essa bênção de Deus que o Senhor te chamou para ser, né? Então, dedique-se ao Senhor, tenha essas características que eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida e daquelas pessoas que estão ao teu redor. E a gente conclui dizendo: a santificação é um processo que devemos buscar, seguir e praticar com diligência, com cuidado. O escritor de Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Este processo, como já vimos, tem um ponto de partida, um período de aperfeiçoamento e um alvo. Se você identificou a necessidade de santificar-se, este é o momento de iniciar. Então, olhe para áreas da tua vida, olhe para você mesmo. E Deus, o Espírito Santo vai tocar áreas que precisamos santificar, nos dedicar ao Senhor. Por isso, tenha a tua vida como uma oferta viva ao altar do nosso Deus. E eu tenho certeza que coisas maiores você vai viver na tua vida, porque Deus, Ele vai te abençoar. Amém? Que Deus abençoe e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém!